Então Jesus continua: assim na terra como no céu. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma revelação, porque o céu não é apenas um lugar distante. O céu representa a realidade perfeita da vontade de Deus, onde não existe falta, onde não existe escuridão, onde tudo permanece sustentado pela presença do Pai. Então, Jesus revela algo poderoso. Essa realidade do céu deveria tocar a terra, porque ele não veio apenas falar sobre o céu, ele veio trazer o céu até nós. Por isso, onde Jesus chegava, os cegos enxergavam, os cansados encontravam descanso, os famintos eram alimentados, os perdidos encontravam direção. No início, quando os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, eles não estavam apenas buscando palavras, eles estavam tentando entender algo que viam em Jesus, porque havia algo diferente. A maneira como ele falava com o Pai, a maneira como vivia, a maneira como permanecia firme, mesmo em meio ao cansaço, à fome, à dor e à perseguição. Revelava uma vida sustentada por algo maior. Então Jesus começa a ensinar: Pai Nosso. Depois revela o reino, depois revela a vontade do Pai, na terra como no céu. E agora, ele continua dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas será que Jesus estava falando apenas sobre comida? Porque na Bíblia, o pão nunca foi apenas pão, desde o deserto. Deus já estava ensinando algo profundo. Quando Israel saiu do Egito, o povo ficou diante da fome, e então Deus faz chover pão do céu, o maná. Mas havia um detalhe: eles não podiam guardar para o dia seguinte, precisavam depender diariamente, todas as manhãs, todos os dias, porque Deus não estava apenas alimentando corpos, estava ensinando dependência, estava mostrando que a verdadeira vida vem dele. Porque existem pessoas que estão alimentadas por fora, mas vazias por dentro. Pessoas cercadas de coisas, mas sem paz, sem descanso, sem direção. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente continua cansada. Porque o coração humano nunca foi sustentado apenas por coisas naturais. Existe uma fome mais profunda, uma fome da alma. E Jesus veio revelar isso. Por isso ele também disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Evangelho de Mateus 4:4. Ou seja, o homem pode ter alimento na mesa e ainda assim continuar vazio, porque existe uma vida que só Deus pode sustentar. E então o Pai Nosso ganha um sentido ainda mais profundo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é apenas sobre sobreviver, é sobre permanecer ligado à fonte da vida. É sobre dependência diária, comunhão diária, presença diária. Porque Jesus não veio apenas resolver necessidades temporárias, ele veio sustentar a vida eterna dentro de nós. E então, tudo começa a se conectar. O Pai, o reino, a vontade e agora o pão. Tudo continua apontando para Jesus, porque ele é o Filho revelando o Pai, ele é o reino manifestado. Ele é a vontade de Deus visível, a vontade revelada na terra. E agora, ele também é o pão que desceu do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Evangelho de João 6:33. E talvez a maior necessidade das pessoas hoje não seja apenas financeira, nem emocional, nem material. Talvez a maior fome continue sendo espiritual, porque nada neste mundo consegue preencher o lugar que pertence a Cristo. E isso explica porque tantos continuam procurando sentido, mesmo depois de conquistar tantas coisas. Porque a alma continua procurando o pão verdadeiro e Jesus continua dizendo: quem vem a mim nunca terá fome. João 6:35. Isso não significa ausência de dificuldades, mas significa presença, sustento, vida, mesmo em meio ao deserto. E então essa oração deixa de ser apenas um pedido por alimento e se torna uma revelação. O verdadeiro pão já foi enviado,
O céu já respondeu. Cristo já veio. E agora, todos os dias, Ele continua sustentando aqueles que permanecem nele, porque o pão nosso sempre foi mais do que pão, sempre foi Jesus. E isso continua, hoje, agora, diante de nós. Porque onde Jesus é recebido, a alma encontra vida, e o vazio finalmente perde espaço. Jesus, de novo, em cada palavra.